E aí, tudo bem com vocês? Eu queria falar hoje sobre miséria, né? Às vezes nós conceituamos miséria de uma forma muito limitada. E a gente sempre quando pensa em miséria, pensa em pobreza extrema, em pessoas de rua. Mas a gente não percebe que muitas vezes a miséria é algo que está no nosso interior. É algo que faz parte do nosso dia a dia, mesmo que de repente aparentemos uma expressão e uma ideia que somos ricos e prósperos. Esses dias eu estava assistindo um vídeo do Luca Martini, ele tinha ido, se não me engano, para o Quênia. Me chamou a atenção o pastor que ele foi visitar, né? Uma residência muito humilde, um lugar muito pobre. Mas a gente via a prosperidade daquele homem, aquele servo de Deus, a alegria dele. A riqueza maior que estava no sentimento e na fé dele, que era uma fé inabalável em Cristo. A palavra de Deus, ela diz lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, quando fala sobre... na verdade, o livro de Apocalipse, ele foi direcionado em primeiro lugar para igrejas da Ásia, na qual o apóstolo João, ele era bispo. E ele envia as cartas para 7 igrejas. E uma delas é a igreja de Laodiceia. E ele fala assim, olha, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém. O testemunho é fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar na minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado pelo fogo, e você se tornará rico. Compre roupa branca e vista-se para cobrir as suas vergonhas e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Para a gente poder entender o contexto, eu vou explicar de forma rápida. Depois, se vocês quiserem, deixem um comentário aí, eu posso falar de uma forma mais ampla sobre as 7 igrejas. Mas só para a gente entender o contexto, a igreja de Laodiceia, no instante, no contexto dessa carta, Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia, era um grande centro financeiro. Haviam bancos, circulava muito ouro lá em Laodiceia. Uma das fontes, uma das grandes fontes de renda em Laodiceia era a confecção de tecidos. Eles dominavam o tingimento de tecidos, então eles faziam tecidos coloridos, tecidos escuros, que era difícil isso para a época. Então tecidos que valiam muito. Havia também uma escola de medicina em Laodiceia. E eles desenvolveram um colírio que vinham pessoas de vários lugares comprar esse colírio em Laodiceia. Mas Jesus fala para eles o seguinte através da vida de João: olha, vocês são pobres, vocês são miseráveis, vocês estão cegos e vocês estão nus. A igreja de Laodiceia, ela se firmava no poder que ela tinha, no poder humano, no poder da riqueza que eles tinham. E o Senhor fala assim para eles, olha, compra ouro de mim. O ouro refinado pelo fogo. Ele estava falando os valores que vocês têm que buscar como igreja, são valores espirituais. São coisas que a traça ela não vai comer, são coisas que o tempo não vai levar. O que vocês têm de valor material vai ficar. Mas aquilo que vocês conquistam espiritualmente, isso vai permanecer. Vocês estão cegos porque a sua visão é temporal e limitada naquilo que vocês têm. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo aí, ó. São Paulo na final do campeonato. Vocês estão apegados aos valores que vocês têm. Vocês não conseguem enxergar além daquilo que a vista de vocês alcança. Talvez vocês estão ligados a mim porque vocês têm, mas e se for tirado? Será que vocês vão ter? Rasguem essas vestes negras, essas vestes escuras. Vista-se da minha vestimenta, de linho branco, lavado pelo sangue do Cordeiro. Era isso que Jesus falava, em contraposição ao que ele escreveu para a igreja de Esmirna, que diz assim, olha, Apocalipse 2, 9. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu é rico. A igreja, ela tem que buscar valores espirituais. Às vezes nós olhamos para uma igreja, nós olhamos para uma pessoa cristã e vemos de repente um exterior, né, de forma estereotipada. A igreja próspera porque é um grande templo, porque as pessoas são ricas que estão lá, porque tudo que tem lá é o melhor. Mas o Senhor, Ele olha para o coração.
A palavra de Deus diz que Saul era um homem de boa aparência, ele tinha um porte. As pessoas, quando olharam para Saul, levantaram ele como rei, porque ele era um rei segundo o coração do povo. Ele era um rei, um homem que impunha respeito. Mas ele não era um rei segundo o coração de Deus. E aí o Senhor levanta Davi, um garoto, um pastor de ovelhas, que não tinha uma aparência de rei, de alguém forte e poderoso, mas que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então aqui nós temos duas questões. A primeira, do que realmente é importante para a igreja e é importante para o cristão. Quais são as riquezas? Qual é o ouro? Quais são os bens materiais ou espirituais que você tem buscado? O que é realmente de valor para você? O Senhor, Ele enxerga além do que a vista alcança. E é isso que nós precisamos entender. Nós às vezes ficamos pegos às circunstâncias, mas nós temos que saber que a vontade de Deus é muito maior que a nossa, os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. Lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, a palavra de Deus diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. O que tem tomado o seu tempo? O quão miserável você tem sido? E não adianta com essa pergunta você responder olhando para a sua carteira, olhando para os seus bens, mas olhando para o seu coração, olhando para aquilo que tem te preocupado, olhando para aquilo que tem realmente sido importante na tua vida. Eu acho que chegou a hora da igreja começar a mudar os valores, deixar de lado valores humanos e se encher de valores espirituais. Deixar toda a miséria terrena de bens, de propriedades, de dinheiro, de poder humano, de estabilidade e abraçar as riquezas espirituais, que é fazer a vontade do Senhor e buscar o reino dele, tendo com isso a única preocupação e ocupação da sua vida. Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir, curta, compartilhe, se inscreva no canal, me ajude a levar a palavra de Deus. Amém?